A gente vai conversar hoje com a Cissa sobre experiências de vida e de pesquisa com as populações indígenas, né? Mais especificamente com os Baniwa, né, Cissa? Cissa é pedagoga, Patrícia Veiga, né? Mais conhecida como Cissa Veiga. É pedagoga, antropóloga, educadora, pesquisadora e contadora de histórias. Atua com diversos povos indígenas, mestre em linguística, línguas indígenas, e doutoranda em antropologia social, etnologia indígena, ambos pela Unicamp. Então, vou passar a palavra agora para a Cissa. Cissa, fica à vontade. Tá bom, obrigada, Fê. Bom, boa noite, né, para quem eu ainda não tinha cumprimentado. E, bom, eu vou falar um pouquinho da minha trajetória, né, e por que, né, de eu ter pensado nesse título, né, como experiências de vida e de pesquisa, que é tentar falar um pouquinho de como isso se entrelaça, né, na minha vida e na minha trajetória. E eu comecei a ir a frequentar aldeias, assim, desde muito nova, né, principalmente aqui do Jaraguá, né, no aldeia Guaranimbiá, e porque eu moro próxima, né, e é uma coisa que, assim, eu sempre me senti bem, gostei de estar, né, nesses espaços e sempre aprendi muito, né, e por isso que eu falo que também me formou, né, não apenas a universidade, né, forma a gente, mas a vida e eu considero que né, esse trabalho, essa proximidade com os povos indígenas me forma muito enquanto pessoa, né, e bom, daí eu, né, fui estudar. Quando eu fiz pedagogia, eu fiz estágio, né, no CECI, que é a escola Centro Educacional de Culturas Indígenas, cultura indígena, que tem na aldeia do Jaraguá, que é educação infantil voltada para esse ensino, né, a partir do Ianderecó, que eles chamam, que é o modo tradicional de viver Guarani, né? Tanto que tem educadoras, né, que são da aldeia, não tem esse formato que tem que ter, né, diploma, né, de faculdade, enfim. E a ideia é que as crianças se formem ali, né, nessa primeira infância, só com esses conhecimentos, e a escola é mais um dos espaços, né, porque elas aprendem muito na aldeia. E depois disso eu fui, né, sempre trabalhando, de uma forma ou de outra, né, eu lembro que eu participei de um projeto na Unicamp quando eu fazia ciências sociais, já que eu tive a oportunidade de ir lá para o Mato Grosso do Sul, né, onde vivem os Guarani e Kaiowá, que é uma região também que é bem tensa, né, principalmente por essa questão de conflitos de terra, porque, não sei se, né, retomando um pouco a história, né, nos anos 80, como parte, né, de desenvolvimento agrícola brasileiro, o pessoal chamou fazendeiros lá do sul, e vendeu as terras, né, por um valor irrisório, onde viviam os Guarani e Kaiowá, né, onde são as terras ancestrais, os cemitérios. E isso é muito legal, né, da gente olhar também que essa relação com a terra, muitas línguas indígenas, por exemplo, no Brasil, não tem não tem na língua, né? Você não usa, por exemplo, eu tenho essa terra como posse, né? É sempre você pertencendo àquele lugar, né? Tanto que a gente vê no movimento indígena hoje, muitos das falas, assim, elas colocam isso, né? De não, a gente é a natureza, né? Não que a gente cuida da natureza, mas a gente é a própria natureza, né? De se ver de uma maneira igual, né? Com os seres que habitam, né? Plantas, animais, enfim, isso tem tudo a ver com a cosmologia também, né? E, e daí, e lá, assim, a gente participou de um encontro, né? Eu fui participar e o pessoal é isso, preparado para a guerra mesmo, né? E a gente vê que essa guerra que dura historicamente, né? Desde da invasão dos portugueses. E, bom, e daí eu sempre tive essa, né? Essa proximidade, essas experiências e foi só depois que eu comecei a pensar em realmente fazer pesquisa, né?
E foi quando eu decidi, inclusive, ir para a área de linguística, né? Mesmo não tendo feito a formação inicial nessa área, porque eu comecei a estudar a língua Iengatu, que é a língua geral. Do Brasil tiveram duas, a língua geral amazônica e a língua geral paulista, né? Que a gente pensa que a gente fala português desde sempre, mas não, foi um processo, né? Muito árduo, inclusive, com essa portugalização, né, do Brasil, vamos dizer assim. E porque os portugueses aprenderam, né, o Tupinambá na costa, e a costa do Brasil era muito habitada pelos povos da família Tupi-Guarani, né? E, e daí os portugueses aprenderam Tupinambá, e nessa família Tupi-Guarani as línguas são muito inteligíveis uma com a outra, né? Parecidas, enfim. E daí eles levaram para os outros lugares, junto com indígenas que iam com eles, né? E se comunicavam com outros povos, por isso que foi língua geral, né? Que daí muitos povos tinham que aprender essa língua para se comunicar com, principalmente nas missões. Foi a primeira, foi assim, o processo de monolinguismo, né? Criar uma língua só para depois transformar no português. E eu estava estudando essa língua, que inclusive é a língua que forma muito o nosso português que a gente fala, né? Esse português brasileiro. Essas palavras que a gente tem, como, né, nome de bairro, de cidade, Piracicaba, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, no caso de São Paulo, né? Gabaú, Jabaquara, Tucuruvi, as frutas, né? Manga, goiaba, jabuticaba, muito, né, do que a gente fala no português. E quando eu fui para a Amazônia, a primeira vez, lá para a região do Rio Negro, né? Eu conheci educadoras, né, educadores, e lá eles estão nesse projeto, né, de fortalecimento da escola indígena. E lá é uma região que é um pouco, assim, diferente, né, até de muitas realidades no Brasil, porque lá, exatamente por ser uma terra indígena demarcada junto com o plano, né, planos ambientais de preservação da Amazônia, né, que vem junto com várias, né, influências assim das discussões internacionais da Amazônia enquanto, né, essa biodiversidade é muito importante para o mundo, enfim, né? Então lá tem um outro tipo de dinâmica, principalmente nessas regiões, né, que não foram tanto porque o Alto Rio Negro é um rio que tem muita cachoeira, né? É difícil de navegar, enfim. Diferente de regiões, por exemplo, mais no Pará, onde já teve uma expansão agrícola para lá, né? Tem essa questão das hidrelétricas, enfim. E, e quando eu fui a primeira vez para lá, tem uma grande área demarcada, né? E é um sistema. Lá vivem 23 etnias diferentes compondo um sistema multiétnico, né? Porque eles têm assim cosmologia comum, eles têm, né, rituais que eles fazem entre os povos, com alianças, casamentos, enfim. E eles estão, né, já faz desde os anos 90, porque antes era escola missionária lá, e daí eles foi reconhecido. Gente, Oi? parece que travou um pouco. Você estava falando dos missionários, aí a gente não ouviu mais. Estão ouvindo agora? Agora sim. Não, é porque antes, a primeira escola, né, que teve lá foi a escola missionária. E daí, depois o governo reconheceu, né, a Secretaria de Educação, e daí eles começaram nessa luta para consolidar as escolas indígenas, onde o grande objetivo é ter assim autonomia nessa questão da sustentabilidade territorial, econômica, social, né? Então a escola ela vem junto com esse fortalecimento a partir do território, né? Tanto que tem os projetos de etnoeducação, né? E que é sempre visando assim, você conhecendo
bem o território a partir né, dessa história ancestral, né, que tem vários modos assim de manejo, né, que é desde da formação do mundo, o que os deuses ensinaram, e conciliar com a ciência, com esse conhecimento do não indígena, né, do branco, Kariwa, né, que em Engatu, Kariwa, não indígena. E então o pessoal me falou que eles estavam querendo produzir materiais, né, para compor, né, essa educação indígena de lá. Deixa eu mostrar só umas fotinhos de lá para vocês terem uma ideia de como que é o Rio Negro. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vocês estão vendo? Sim. Ai, que lindo! Sim, essa é a viagem de barco pelo Rio Negro, né? Daí forma esses montes de areia, assim. E daí é bem assim uma área de bastante floresta, né? E eu até a primeira vez que eu fui, eu fiquei até impressionada, que é isso, né? A gente vai de São Paulo para lá, que aqui já teve toda, né, uma devastação da floresta da Mata Atlântica. Quando eu cheguei lá, eu ficava impressionada, porque são 3 dias de viagem vendo essa paisagem, sabe? No barco com rede, né? E lá tem muita fruta, assim, né? Eu até sempre falo, pessoal, nossa, aqui ninguém passa fome, né? Porque mesmo que não. É claro que o pessoal usa muito, assim, né? Hoje em dia, com comprar alimentos também, arroz, e compra caça, peixe de quem pesca, quem. Mas só que a maioria do pessoal, né, tem roça, faz farinha, enfim, né? Cultiva mandioca. E essa cidade, 90% é indígena. Pessoal de fora que vai, e as comunidades são sempre assim, são pequenos povoados, né? Que vivem, sei lá, às vezes 15 famílias. Essa comunidade que eu trabalho em Assunção, ela é um pouco maior, daí o pessoal vai, né? O meio de transporte é barco, canoa. Daí as mulheres, né, sempre vão e lavam a louça, as roupas, né? No rio, o pessoal toma banho no rio. As crianças brincam na canoa. Essa é minha amiga Juliana, que é parceira. Os galões de gasolina, as voadeiras, né? Que daí já tem motor, daí tem 15, 40. Essa é a foto da primeira escola indígena que eles construíram. E é legal porque lá o pessoal vivia em maloca, que são casas coletivas, né? Mas só que daí depois, principalmente da catequização, começaram a viver mais em casas com núcleos familiares. Mas hoje em dia o pessoal constrói a maloca escola, né? Que maloca é um lugar de aprendizado, né? O pessoal faz os rituais nas malocas, é bem um espaço comunitário. E as crianças brincando. A roupa secando na pedra, que daí o calor vem do sol e também da pedra, né, para secar. Acho que é isso. Depois eu já tenho umas fotos dos materiais que eu tirei. Mas então, e daí o pessoal falou, né, dessa vontade de escrever, né, as histórias. E é uma coisa que eu já vinha me deparando no meu trabalho como educadora, né? Porque eu trabalhei por alguns anos na sala de leitura de uma escola municipal aqui de São Paulo, e eu trabalhava muito com a oralidade, né? Para incentivar na leitura, para alfabetização, né? E
Então, eu vi que, né, poderia conciliar essas duas coisas. A partir dessa minha experiência, né, com a educação, eu falei, não, eu quero estudar mais essas relações, né, entre oralidade e escrita, ainda mais com os povos indígenas, né, que têm o conhecimento, a circulação do conhecimento, né, se dá não só pelo oral, né, porque às vezes a gente também coloca muito nessa coisa binária, né, oralidade, escrita, enfim. Mas lá, por exemplo, eles têm a escrita, né, que eles chamam desenhos nas pedras, que são os petróglifos de escrita, e tem também os grafismos na cestaria, né, que eles também chamam de sílabas gráficas. E são vários, né? Tem vários desenhos aqui, tem esse aqui também. Dá para ver? Não. Acho que o Não. fundo tá atrapalhando um pouco, É. sim. Ah, eu vou tirar esse fundo. Porque ele se confunde o que que é. Agora sim. Aí. Esse aqui, ele chama movimento infinito. Não sei se vocês vão conseguir perceber, né, com a câmera, mas só que quando você tenta acompanhar para um lado, tem o mesmo desenho voltando, daí parece que o olhar vai e volta, sabe? E que é exatamente essa ideia, né, do movimento infinito que até sai, né, do sexto, é uma coisa que vai continuando, enfim. E daí tem, né, daí é todo um sistema de comunicação, né, que permite circular os conhecimentos a partir dessas relações, né, com essas escritas, as histórias, os cantos, né. E, bom, mas daí eu resolvi que minha mente ainda estava muito presa na oralidade escrita, só nesses dois, né, não na multiplicidade, né, desses, né, instrumentos comunicativos, e daí eu resolvi estudar isso no mestrado, né, que foi fazer um trabalho junto, né, sempre uma pesquisa coletiva, né, unindo o que eles estavam, né, querendo, que era escrever um livro, junto com esse trabalho, né, eu juntei algumas educadoras, daí narraram as histórias, a gente gravou, e depois a gente fez esse processo de escrita coletiva, ouvindo as histórias, né, escrevendo, e é legal porque é isso, a língua, muitas línguas indígenas não têm essa normatização, né, gramatical, né, e é um processo também, né, usar as letras são desenhos, né, então é muito legal que eles acabam usando, explorando vários recursos, assim, a partir das letras também. E daí saiu esse livro, né, que é a Escola Cariamã Conta um Bueçá, que contam as histórias, né? Contam suas histórias. E é um livro muito legal. Depois eu vou mandar o link para vocês, que tem vários desenhos, sabe? Que é isso, a escrita é o desenho também, né? Que eles contam a história também. E daí foi legal, porque eu consegui olhar bastante para essas continuidades, né, das escritas que eles tinham lá, no jeito como eles escreviam o livro. E foi aí que me despertou para o meu projeto de doutorado, né? Que eu falei assim, não, então eu quero me focar nessa questão da escrita e de como a escrita traz, né, essas continuidades, essas relações entre a escrita alfabética e a escrita deles. Mas daí foi interessante também, né? Porque daí eu fiz um trabalho de campo mais longo. Eu tinha ido assim, desde 2010 eu vou quase todo ano, às vezes uma vez a cada 2 anos. E eu sempre ficava 1 mês, 2 meses, né? No doutorado eu fiquei 4 meses lá. E então deu para eu conviver bastante, né? E eu, inclusive, assim, convivi bastante com as mulheres, que o meu trabalho era mais na escola, mas eu convivi bastante com as mulheres nessa coisa também do ficar junto, porque lá fazem muitas artes hoje em dia que as mulheres usam muito o fio de tucum, né? Que é esse aqui desse colar. Que elas pegam o tucum, que é uma palha, né? Daí descolorem, daí batem, seca, daí desfiam, para daí fiar. E daí fazem tudo, colar, brinco, né? Pulseira, enfim. E, e é um convívio, né? Porque tem lá o COSART, que é a associação, né? E daí é um momento onde as mulheres conversam, fazem junto, né?
E eu até, assim, aprendi um pouco, parece com macramé eu já tinha feito antes, né? Que é essa coisa dos nós, E é uma coisa que me remeteu também às minhas próprias experiências, né? De se juntar com as amigas, né? Eu sempre gostei de costurar, enfim, é uma coisa que eu aprendi com a minha tia-avó. E teve uma época que eu e minhas amigas, a gente bordava muito, né? De se juntar, de conversar, esses momentos, assim, entre, né, mulheres, enfim. E é uma coisa que daí eu fiquei pensando, né? Nesse tecer, nesse trançado, e a partir dessa própria experiência, né, de relações assim entre culturas, mundos, né, escritas. E daí eu comecei a transformar muito o meu trabalho em pensar essa interculturalidade, que no fundo é o que o pessoal lá da escola tá pensando também, né? Porque eles querem unir o que eles aprenderam com os brancos e com o que eles têm, né, de ancestral, né? E daí eu fiquei pensando muito, né, e até no meu trabalho com educação, né, porque eu trabalho, eu trago muito, hoje em dia, por exemplo, eu estou dando aula no curso superior, né, no Instituto Singularidades, onde eu trabalho com literaturas e culturas indígenas. E daí eu, né, trago exatamente isso, a partir, né, da minha experiência, né, que eu tive enquanto não indígena, porque é isso que é legal também, pensar nesse meu lugar de fala, né, porque se a gente for pensar historicamente, né, os povos indígenas, eles foram reconhecidos enquanto sujeitos pela Constituição de 88, né, então é um histórico, assim, né, de sempre falando por eles, né, então é uma coisa que sempre me incomodou muito, assim, também, inclusive nessa relação de pesquisadora, né, e ainda mais lá, indo para a Amazônia, né, saindo de São Paulo, enfim, né, mas se bem que lá na região que eu trabalho, a maioria dos pesquisadores é estrangeiro, né, e então, assim, ser do mesmo país já é um diferencial também, mas daí eu comecei a pensar muito sobre essas questões, e daí o que era para, assim, olhar mais para como eles transformam a escrita, eu resolvi transformar a minha escrita, né, pensando um pouco nessa autoantropologia e nessa descolonização também do conhecimento, né? Porque eu acho que me ampliou muito esse tempo que eu fiquei mais lá, me transformou muito nesse sentido de como eu olho para o que eu aprendo, para a minha vida, porque lá é isso. Você come certas coisas, você tem uma certa dinâmica muito diferente do que eu, né, vivia aqui, assim. E daí eu comecei a trabalhar nisso, assim, né? De pensar, não, como fazer essas conexões, né? Partindo da própria transformação do modo como eu vou produzir o conhecimento, né? E é um pouco do que está sendo a minha tese, né? E daí é importante falar que nesse meio do caminho, a gente tem um projeto lá em Santarém, que o pessoal está no movimento de retomada, né, indígena, onde são 9 povos, né, no Baixo Santarém, no Baixo Rio Tapajós, que muitos povos, assim, foram, né, o pessoal já foram considerados extintos, para falar a verdade, né, porque tem o esquecimento, né, lá, porque veio, assim, do preconceito e tudo, mas só que tem uma questão também oficial, que é considerar os povos extintos exatamente para não garantir os direitos, isso acontece muito, né, mas hoje em dia vem se transformando, as pessoas estão, né, olhando mais para isso e afirmando essa ancestralidade. E eu com 2 professores, né, de lá, que é o professor Miguel e a professora Maria, que é onde eu fico, né, na casa deles, quando eu vou para lá, a gente foi para Santarém ministrar um curso, né, de língua Iengatu e Notório Saber, para os indígenas de lá. Daí eu vou mostrar aqui algumas imagens do curso, que foi uma experiência muito legal, assim, também, né, que eu tive. Vocês estão vendo? Sim. Que era um curso que é para formação de professores indígenas. As escolas indígenas foram reconhecidas lá, mas só que cada lugar tem um jeito, né, uma estrutura. E lá a escola indígena tem 2 aulas, que é uma de língua indígena e a outra de notório saber, que é mais dessas práticas antigas. E esse curso era vinculado ao FOPA, que é a Federal do Oeste do Pará,
e era para formar professores para darem aula da língua indígena, que é o Iengatu, né, que é a língua que é uma memória de língua mais próxima, né, que eles têm, e que já eles falam já, né, porque está ali no vocabulário, na expressão das pessoas, enfim. E daí a gente foi ministrar 4 módulos, né, que eram módulos intensivos de 1 mês, assim, 1 mês e meio. E a gente fez um trabalho muito legal, assim, também, né, que era um conhecimento a partir muito da prática, né, a gente fazia fogueira, que chamava Itatauaçu, onde a gente cozinhava os alimentos e falava o nome dos alimentos. A gente andava pela mata, que até tinha nesse espaço que a gente estava, né, ia conhecendo, assim, nesse diálogo entre a memória e, né, esse aprendizado da língua. A gente na beira do rio, essa já é a cidade. Ah, essa foi a aula, esse é o professor Miguel, né? Essa foi a aula que a gente deu, conhecendo um pouco, né, das plantas, porque assim, a presença da língua indígena está muito no modo de cozinhar as coisas, no modo de fazer, né, de preparar um utensílio, por exemplo, eles chamam de moquear, né? Que é um tipo de preparo para secar, né? Principalmente o peixe ou qualquer carne. E daí eles fazem um puxirum, que é um trabalho coletivo, né? Que ainda é costume de chamar alguém para trabalhar junto para fazer a roça, né? E aí é lá nesse dia da aula, no ponto de ônibus, enfim, daí tem a cidade, aí é o rio Tapajós. Esse é um campeonato de jogos indígenas, que era canoagem. Enfim, é só para vocês terem visualizarem um pouco, né, de como que é lá. E essa foi uma experiência muito legal, né, que a gente teve. Inclusive, depois a gente fez um curso também de extensão na Unicamp, que foi em 2018, que deu essa vontade, né, de continuar e pensar em também trabalhar com professores não indígenas, né, que é um pouco do foco do meu trabalho hoje também. E daí a gente fez esse curso, né, de extensão na Unicamp, onde foi muito legal, porque os professores destacaram muito isso. Nossa, como a gente aprendeu sem ler nenhum texto, né? Que é, assim, muito pautado na experiência. E é um pouco do que eu tento trançar na tese, assim, né? Que é principalmente essas lógicas binárias, né? Que estão muito ligadas ao pensamento científico, né? De teoria prática, né? Ou uma coisa ou outra, enfim, né? E tentar trançar um pouco essas relações e as relações com a própria população indígena, né? Que eu acho que como educadora eu tenho atuado bastante nesse sentido, assim, né? De tentar tirar esse distanciamento que foi criado, né? Por essa narrativa, né? Colonial e pelos próprios discursos, né, de que muitas vezes colocam, não existe indígena hoje, ou então para ser indígena tem que ser igual como era no passado, né, e por meio dessa aproximação, né, onde entra essa questão da língua, das palavras, dos lugares, dessas outras narrativas que tem tudo a ver com esses estudos, né, decoloniais, né, da América Latina, que eu tenho usado, assim, também. E a minha própria tese, ela junta muitas... como eu também tenho uma formação mais transdisciplinar, assim, né? Sou de várias áreas, eu busco, né, juntar, assim, diversas áreas e trazer a minha experiência, né? Eu acho que a minha pesquisa, ela parte da experiência para daí falar alguma coisa, né? E não pensar, assim, a partir da teoria, então eu vou narrando muito, assim, e eu tento transformar isso visualmente também, né? Então, por exemplo, na parte que eu conto de uma viagem de pesquisa que eu fiz lá com um grupo, que a gente viajou lá para o Alto do Rio para conhecer as histórias, né? Que tem os lugares lá, os petróglifos, os lugares marcados, sagrados. Eu narro essa experiência da viagem, meio que tentando trazer essa sensação de estar navegando pelo rio, né? E daí também, quando eu vou falar, as discussões que eu faço, eu parto sempre de um grafismo. Então, a partir do grafismo, eu olho para a imagem e interpreto livremente a partir do que eu vejo, né? E daí, a partir daí, eu faço esse movimento do pensamento do que eu estou,
né, querendo dizer, assim, né? Então, por exemplo, deixa eu ver se eu mostro um exemplo, né? De um grafismo e de qual movimento, né, eu fiz do... Ah, esse aqui. Esse grafismo, ele chama a testa do tatu, né? E não sei se vocês percebem esse movimento que ele tem, né? Que parece que ele vai e volta, indo do centro para as extremidades, das extremidades para o centro, né? Como se fosse um movimento, assim, né? Parece que você entra, assim, né? Ele puxa você, porque os grafismos, eles têm essa agência também, assim, né? E daí eu olho para ele e tento analisar esses movimentos da própria educação lá, né? Que é uma coisa que, mesmo que venham acontecendo, né? Que tenha tido a missão, que venham acontecendo, né? Novos contextos, tem esse movimento sempre de retornar para o centro, que é o lugar de origem, que eles chamam de umbigo do mundo, né? Que é a cachoeira onde eles contam que as primeiras pessoas surgiram, né? Então, eu associo esse movimento, né, de idas e vindas para falar um pouco da própria história lá, né, e relacionar com a educação. E é interessante porque eles mesmos contam na história que, por exemplo, tem algumas pessoas, né, que são lideranças que, por exemplo, tem a história de uma que o pessoal cita muito, os Baniwa lá, que ele vai para Manaus para trabalhar com a seringa, mas daí ele mesmo vê que ele só estava sendo explorado, vivendo com os brancos, que não estava vivendo bem, daí ele volta para retomar, né, a comunidade né, onde ele foi expulso praticamente, né, porque era um período de escravização, né. Então eles usam muito esses exemplos dessas idas e vindas, né, então eu uso esse desenho para falar um pouco desse movimento, né, de idas e voltas, assim. E é um pouco isso. E daí eu queria falar também assim de outras experiências, né? Porque elas vão se compondo junto. Que foi também durante o doutorado, a gente teve um projeto, né? Também de escrita de um livro lá com os Guarani do Jaraguá, que foi um projeto coletivo, né? Que a gente colaborou. Inclusive, eu não sei se a Suzana está aqui, mas ela também é uma amiga minha que participou, né, do projeto. E é legal porque é um livro com um vídeo, né? É livro-vídeo. E tem essa questão também, né? Dessa escrita própria, né? A partir do que eles querem narrar, né? E então foi legal porque formou uma equipe, né? Era coordenado por um cineasta lá da aldeia. E daí teve a equipe de escrita, né, que eram jovens, que também já foi uma estratégia para eles se interessarem mais, para conhecer as histórias, né, os conhecimentos. E daí fizeram a filmagem, a partir daí formou uma equipe de escrita, né, principalmente em Guarani, que daí teve muita discussão, né, daí tinha um grupo que era os mais velhos, algumas lideranças que a gente conversou muito para falar sobre a introdução do livro, né, para falar qual era a mensagem que eles queriam transmitir com o livro, né. Então é legal porque o livro ele vem e a escrita, né, ele acaba vindo como um instrumento que, apesar de ser externo, né, ele é um instrumento que ele entra nessa rede, né, de comunicação e jeito próprio que o pessoal entende a comunicação, né, porque os Guarani, por exemplo, a fala é muito importante, né, nesse sentido da fala e da conversa, de se relacionar, né, tanto que a mobilidade, tanto que eles andam muito pelas aldeias, né, e tem essa questão do cuidado, de como falar, saber escutar, né, e eu vi muito esse cuidado, né, na produção desse livro, e também, assim, a própria circulação do livro, né, o pessoal acaba
vendendo, né? A gente distribuiu alguns, mas vendendo também para quem vai na aldeia, né? Para quem já tem uma certa proximidade. Então, meio que continua essa questão relacional com conhecimento por meio do livro, assim, né? Então, não é aquela coisa que muitas vezes o pessoal fala, não, chega a escrita, acaba com a tradição, né? Que é essa visão dessa dominância, assim, né? É claro que tem forças, tem relações de poder. Os próprios Guarani falaram, não, esse é o papel dos Juruá, né? Juruá são os não indígenas. Mas só que, né, pelo papel também a gente aprende a se comunicar, a gente aprende a chegar até os não indígenas, né? E uma das coisas que está na introdução do livro é assim que eles falam, não, a gente, a partir da gente contando a nossa própria história, pelo papel dos Juruá vão aprender melhor, né? Como a gente qual é a nossa realidade, e isso vai fazer com que eles respeitem mais, né? Que é um pouco também essa importância, né, da produção do material a partir dessa narrativa própria, né? E nessas experimentações de escrita, né? Porque é isso, não é chegar a normalizar a língua, não, a escrita é uma experiência, né? Que envolve a leitura, que envolve... Então, é você experimentar com as letras, né? Tanto que teve muita discussão, que letra a gente vai usar? A gente vai separar ou vai juntar as palavras, né? E daí o critério que eles tiveram não, a gente tem que escolher o que é mais compreensível, né? O que todo mundo entende melhor. E daí experimentar, né? Tanto que no livro a equipe de escrita fala, não, a gente quer ouvir também como outros Guarani de outros lugares escrevem, né? Então, assim, é para impulsionar, né? Tudo isso a partir dessa experimentação mesmo da escrita, que é uma coisa, né, recente, se a gente for pensar que é do quê? De uns 40, 30 anos para cá, né? Então, é um pouco isso, e eu acho que né, nessas pesquisas e nesse trabalho, né, nessa convivência, né, que boa parte da pesquisa, né, também me possibilita, mas não só, né, mas nessa convivência, nessa proximidade e nesse meu trabalho como educadora também, né, que tem um pouco dessa coisa de compartilhar, né, um pouco dessas experiências, eu acho que é isso, né? Me transformou muito e eu acho que quando eu compartilho, assim, as pessoas, elas se interessam muito também, né? Elas olham de uma outra maneira, né? Eu acho que isso é muito bom, assim, de conseguir alcançar, né? Porque é uma coisa que é tão presente, né? Eu costumo falar, é uma coisa tão presente, mas que parece que a gente não enxerga, né? E eu acho que, claro, está mudando isso hoje, né? Mas eu acho que tem, assim, bastantes desafios, né, também, ainda pela frente. E é isso que eu queria contar um pouco para vocês.